Muito prazer, meu amor. Seja bem-vinda. Ai, obrigada, prazer é meu. Que delícia. Cleonice, você tá falando da onde, meu bem? Fala pra mim. São Paulo, capital. Capital de São Paulo. Eu sou nascida no interior aí. Eu não sei se você já me ouviu falar disso. Eu sou paulista, de nascimento e apaixonada na minha terra. Eu sou paranaense. É mesmo? Também sou, Olha só. também sou apaixonada pela minha terra. Ah, Somos vizinhos, né? e como é que você foi para parar em São Paulo? Foi por causa de marido, de família, trabalho? Foi, marido. Casei e vim pra cá. Tá certo. Que coisa boa. Um prazer te conhecer pessoalmente, assim, olhando para você, viu, Cleonice? Obrigada, você também, muito simpática. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Cleonice, fala para mim. Já fez tentativas anteriores de emagrecimento? Como é que foi? Como é que é teu processo? Conta para mim. Então, é bem complicado o meu processo, né? Porque eu até uma idade, eu nunca fui aquela pessoa esquelética, mas nunca fui gorda. Uhum. E aí eu tive um processo, tive câncer de mama, né? E com os medicamentos, com tamoxifeno e tudo, eu engordei 25 quilos. Só. Certo. E eu não consigo emagrecer. Muito complicado. Cleonice, fala Então, desculpa, pode terminar, meu amor. então, assim, eu já tentei, mas assim, às vezes até consigo perder assim 2, 3, até 5 quilos, mas é muito difícil, é muito difícil. Entende? Deixa eu te perguntar uma coisa, então, para eu começar a te ajudar. Como é que é a sua relação emocional com a comida? Assim, comida para você representa alguma coisa? É sentimento? É só fisiológico? Você não come quando tá triste ou alegre? Como é que é você com a comida? Olha, eu até posso falar que assim, que eu sou bem perto de muitos que eu vejo, eu sou bem controlada, assim, eu não sou muito de comer muita coisa, muita besteira, muita, sabe? Na época, assim, teve uma época que eu comi muito carboidrato, que foi a época que eu tava fazendo tratamento, né? De quimioterapia, essas coisas, então não descia outras coisas. Uhum. E foi nessa época aí que depois eu engordei e não consegui, mas depois eu voltei ao meu normal, né? Voltei o meu... E hoje estabeleceu. E eu não consigo. Eu sou assim, preguiçosa para exercício, isso eu sou mesmo. Tá, mas deixa eu te falar. Mas comida eu acho que eu não sou muito de, sabe? De Sim. comer muito, de ser exagerada na comida. E de ficar beliscando assim entre uma refeição e outra. Tem esse costume ou não? Ó, eu levanto, tomo café da manhã, aí eu almoço, meio-dia, 1 hora, que é a hora que a minha neta chega da escola, que a gente almoça junto. E depois aí, né, lá para as 4 horas eu tomo um lanche, faço um lanchinho, entendeu? E às vezes à noite eu como, mas à noite eu sou muito difícil de comer. Eu não sou de comer à noite. Certo. Deixa eu te falar pelo pouco que você me falou, tá? Nós vamos conversar por esse pouquinho só que eu tô conhecendo de você. Sim, tá? sim. O que me dá para ver é que você come pouco, então. Porque, assim, existem duas condições para fazer a gente ganhar peso. Ou a gente come demais ou a gente come de menos. Então, a minha irmã veio aqui, ela trabalha muito com médico, com nutricionista, essas coisas, que ela trabalha em hospital. Ela falou para mim, você come muito pouco. Então, porque assim, o que acontece? O nosso corpo, se ele não recebe nutriente em quantidade adequada, ele vai desacelerar o seu metabolismo para segurar o pouco que você está comendo. Porque assim, o nosso corpo, ele nunca olha para o emagrecimento, né, como algo para ele saudável. Ele acha que você está passando privação, que você está doente, que está faltando comida. Ele acha que você está numa situação de ameaça. Então, quando ele vê que você constantemente está comendo pouco, ele diminui o seu metabolismo, a sua taxa metabólica, desacelera esse metabolismo e ele começa a ser poupador de energia.
Então, assim, ele não vai emagrecer você comendo pouco. Porque ele vai falar o quê? Eu vou emagrecê-la? Vou não, ela já tá comendo pouco, vou fazer ela comer. Você entende? Então, assim, a questão do físico é claro, assim, eu falo sempre assim, ó. Exercício é muito importante. Eu, por exemplo, pratico todos os dias, sou apaixonada. Mas não é o exercício que é o determinante para o emagrecimento. Vamos entender isso. Não estou dizendo que não tem que fazer, não, tá, gente? Sim, não, tem que fazer, tem que fazer. Mas não é o exercício que tem que ser a justificativa da gente falar, eu não estou emagrecendo porque eu não estou me exercitando. Não é, não. Porque, assim, quem dá o pontapé inicial do emagrecimento é a comida. O comer adequadamente. Então, quando a gente dá esse conforto para o corpo de saber que tomou um bom café da manhã, a depender desse horário, se sentir uma fominha ali no meio da manhã, come uma fruta, almoça muito bem, recheia o prato de vegetais, assim, pelo menos meio prato, ser caprichado de vegetais. Então, aí não, isso eu faço. Vegetais eu amo. Mas faz um bom lanche à tarde, trazendo proteína junto com carboidrato. E à noite faz um jantarzinho, mesmo que seja leve, uma coisa pouca, uma sopinha, às vezes um omelete, um caldo, uma coisa que para você não seja um volume enorme, porque você falou que você não gosta, não tem esse hábito, né? Então, mas assim, a janta para mim é uma coisa que não faz falta. Então, o que acontece? Se você come menos do que o seu corpo gasta por muito tempo, uma coisa é quando a pessoa entra no emagrecimento, a matemática do emagrecimento é essa, é a gente comer menos do que gasta. Só que se isso acontece todo dia passa a ser uma rotina, passa a ser o normal, e aí o seu corpo meio que se acostuma àquilo e vai fazer essa desaceleração, ele não vai ficar queimando gordura. Muitas vezes a gente precisa comer um pouquinho mais, inserir mais uma refeição ali, uma boa refeição, né, de uma qualidade interessante para o organismo, para que ele tenha esse conforto de estar emagrecendo, tá usando a sua gordura como fonte de energia, porque senão ele vai poupar. Certo? Começa a colocar, por exemplo, um lanchinho no meio da manhã, tudo bem, às vezes não tem fome, então faz uma jantinha leve, uma coisa que você sabe que você vai comer e vai ficar bem, não vai demorar para fazer digestão. Pode ser uma saladinha, se você quiser, para começar a acostumar, trazer uma salada para a noite com uma proteínazinha, um franguinho, um peixinho, uma carne, alguma coisa. Não precisa ser nada de muita quantidade, mas para você ir acordando esse metabolismo, falando para ele, ó, tá aqui, vamos acordar. Tô aqui. Gordura. Reage. Muito bem, é isso aí. Aí você coloca mais essa uma refeição para o teu corpo começar a trabalhar bem. Ok. Tá bom, meu amor? Tá bom. Tá, obrigada, hein? Imagina, querida. Eu que agradeço, prazer enorme falar com você, viu? Prazer foi todo meu. Obrigada mesmo. Imagina, meu amor. Vou acordar aqui. Muito bem, dá estímulo novo para ele, dá refeição para ele trabalhar. Tá legal. Um beijo, obrigada. Imagina, eu quem agradeço, fica com Deus. Cadê? Deixa eu ver, tá aí, meu amor. Bom dia. Oi. Bom dia, né? Tudo bem? Graças a Deus. E você, meu amor? Fala pra mim que você tá falando aonde, Mari? Natal, Rio Grande do Norte. Eita, coisa boa! Tive aí o mês passado, que delícia! Foi? O calor aqui, ó, tá uma benção, tá maravilhoso. Pra praia, piscina, tudo. Que coisa boa! Prazer falar com você, te conhecer assim, olhando pra você, viu, Mari? Igualmente, prazer é meu, né? Ansiosa para falar com você. Que coisa boa, fiquei muito feliz, viu, de você ter mandado aqui o convite, de ter quis participar. Mari, conta para mim, fala para mim, qual é a sua dificuldade, como é que eu posso te ajudar? Bom, a minha dificuldade é os carboidratos. Nossa, por exemplo, o bolo principalmente. Certo. Salgado o bolo, doce eu não sou muito chegada, mas eu estou fazendo reeducação alimentar, seguindo as suas dicas. Já eliminei 8 quilos. Uau! Bom, linda! Quer dizer, sempre porque antes eu fazia assim, o jejum intermitente, passava aquela fome, aquela agonia. Comecei a seguir você e você falou, mas não tem necessidade de vocês cortar os carboidratos. Aí você disse, se você comer um pão, porque pão integral eu já não gosto. O pão integral. Eu gosto de pãozinho francês.
Aí você diz, ó, tem que botar uma proteína, um ovo, um frango, e tô fazendo isso, tá dando certo. Não tô com aquela compulsão, por exemplo, hoje eu não vou comer bolo, um exemplo. Então, antes eu fazia isso, eu não comia, ficava aquela vontade. Quando eu ia comer, eu comia o bolo inteiro. Olha só, que coisa. E aprendi com você o seguinte, tá com vontade de comer um bolo? Come um pedacinho. Então, tá dando certo. Sendo que eu me perco assim, por exemplo, casa de família, né? Faz uma visita, almoço, por exemplo, já tem o macarrão. Muitas vezes eu não sei fazer a combinação dos alimentos. Perfeito. E você falou na outra live o seguinte, olha, você pode comer os carboidratos de manhã, de tarde, de noite. Aí eu digo, mas o carboidrato ele não dá o pico de insulina? E aí, como é que faz? Muito bom você ter tocado nesse assunto. Vamos lá. Então, primeira coisa, vamos já esclarecer esse negócio de insulina aí. Muita gente, porque assim, tem muita informação. Rede social, internet, ela é ótima, mas tem muita coisa também que não precisava estar ali. Mas enfim, então vamos esclarecer. É para isso. Nós não temos que nos preocupar com pico de insulina pensando em emagrecimento. A insulina, ela não é obesogênica. A insulina, ela não é hormônio que faz acumular gordura. Agora eu vou explicar direitinho, tá? Quem tem que se preocupar muito com o pico de insulina é, por exemplo, um diabético descompensado. Uma pessoa que está com diabetes, lá, com a glicemia dele explodindo. Então, ele é quem tem que se preocupar se aquele alimento, para ele, naquele momento, vai fazer mal ou não. Agora, uma pessoa saudável que está buscando emagrecimento, ou mesmo um diabético que está sob controle, não tem que se preocupar com insulina. Por quê? O que acontece? O que eu sempre falo para você que você está aplicando? Comer carboidrato com uma proteína. Sempre fazer essa associação. O que a gente faz com a insulina quando eu associo, Mari, uma proteína junto ou uma fibra, alguma coisa que eu trago junto com esse carboidrato, eu deixo essa insulina quietinha no lugar dela. Ela libera devagar, libera na quantidade que ela precisa ser liberada e aquilo não vai ser problema para a gente pensando em emagrecimento. Qual é o problema do carboidrato sozinho? Se a pessoa está comendo muito carboidrato refinado sozinho, é porque o problema dela está em toda a alimentação, está em todo o hábito de vida. É aquela pessoa que exagera. Entende? Então, assim, da mesma forma, eu até acho que eu falei a semana passada isso. Por exemplo, eu tenho pacientes que precisam, às vezes, de uma energia rápida para fazer um exercício, tem pouco tempo para comer, precisa comer. Essa pessoa vai comer o carboidrato sozinho, porque eu preciso que ele seja absorvido rápido. Então, ele não é o problema, o carboidrato. Ele está muito mais associado à quantidade e à qualidade do que a gente coloca junto. Agora, por exemplo, a sua situação do macarrão da família. O que eu posso, por exemplo, colocar junto com esse macarrão? Geralmente, se for um macarrão com molho, às vezes já tem uma proteína junto nesse molho. Então, já está dando. Se tiver condição de botar um vegetal junto, que seja pode ser só um alface, um tomate picado, alguma coisinha que tiver junto ali, botar um queijinho ralado junto, que também é uma fonte boa de proteína e de gordura boa. Então, assim, deixa de ser só um macarrão e você não precisa ter medo dele. Certo. Tá dando... Já dá para entender. Então, só uma dúvida. Com essa coisa de índice glicêmico, porque o povo usa essa expressão errada. A gente não tem que olhar para índice glicêmico, a gente tem que olhar para a qualidade do carboidrato, que é outra coisa. É completamente diferente. Aí, então, quando a gente olha a qualidade desse carboidrato, que eu estou trazendo um macarrão, mas estou trazendo junto, às vezes, uma saladinha, estou trazendo uma carne junto ali no molho, estou botando um queijinho ralado, pronto. Ficou gostoso. É outra dúvida que eu tenho. Todos os dias, por exemplo, se eu gosto do meu pãozinho francês, eu vario, né? Um dia ovo mexido, um dia o pão francês, outro dia uma crepioca, outro dia uma tapioca. Agora a tapioca eu gosto de botar uma linhaça. Sempre eu gosto de dar aquela quebra. Tá correto, né? Tá correto. Tá? Você já me viu falando sobre a linhaça aqui sementinha e a linhaça farinha, não já? Já. Aí você tritura a sua linhaça. Isso, eu já compro a semente e bato no liquidificador. Perfeito, corretíssimo. Excelente o que você está fazendo. Outra dúvida, a senhora falou agora eu esqueço até o nome da pessoa, sobre o comer pouco.
Mas e o déficit calórico que vocês tanto falam? É isso que eu... Ela, no caso dela, ela fazia 3 refeições só ao dia e as 3 em pequena quantidade. Uma coisa é a gente fazer isso por um tempo pequeno. Outra coisa é você viver um estilo de vida de comer muito pouco. Muito menos do que seu corpo precisa. Vai chegar uma hora, ele vai emagrecer, mas ele vai parar, ele vai poupar, porque ele quer preservar a sua vida. Então, quando a gente fala em emagrecimento, por isso, Mari, que eu insisto tanto com vocês essa questão emocional, de vocês estarem percebendo fome e saciedade, porque o nosso corpo, ele fala, ele mostra pra gente o quanto a gente tem que comer. Por quê? Como é que ele fala? Te mostrando essa satisfação. Por exemplo, eu comi, sei lá, vamos lá, botou um pão, eu comi um pão com ovo. Eu comi e fiquei satisfeita, minha fome passou. Por que eu tenho que comer mais do que aquilo? Eu posso respeitar o limite do meu corpo. E quando a gente respeita, o emagrecimento vem comendo com conforto. Por exemplo, eu só gosto de tomar café da manhã, a partir de 9 horas. Não tem quem faça eu comer de manhã. A parte de cedo eu não gosto. Uhum. Então eu como o quê? Um exemplo, um pão com ovo. Satisfeita. Aí, não lanche mais não. Não tô com fome. E... Aí vou almoçar lá para meio-dia, 1 hora, pronto. E à tarde eu não lanche, porque eu não sinto fome. Só faço beber água. Bastante água eu bebo, bastante. Aham. Aí só vou jantar. Como? Você janta? Janto. Minha janta, às vezes, é a mesma coisa do café da manhã, que às vezes eu não gosto de muita coisa na janta. Às vezes uma sopa. Eu gosto de fazer um pão natural com as verduras, né? Alface, tomate, cebola. Ela comia a última refeição dela na parte da tarde ali, passa horas sem comer. Ela estava num jejum extremamente prolongado. E isso o corpo ele percebe na hora, poupador, não tem jeito. Você está jantando, por mais que você faça 3, 4 refeições, você está dando para o seu corpo o suficiente que ele tem para esse metabolismo começar a funcionar, continuar funcionando. Bom, já vi que você já mandou embora 8 quilos. Então, você está comendo o que seu corpo precisa e está respeitando sua fome e saciedade, e ainda que você esteja comendo em 3, 4 refeições, você não está ficando esse período prolongadão de jejum. Seu corpo está trabalhando com o que você está comendo. Agora, se começar a perceber que está entrando aí numa lentidão, num platô, que está começando a restringir, aí vale a pena incluir um lanchinho da mesma forma que eu falei para ela. Mesmo sem fome? Muito é costume. Muito é costume. Então, assim, muitas vezes o seu corpo se acostumou. Às vezes eu tô falando de uma fruta, tá? Não tô falando de volume grande, não. Às vezes então, ali no meio da praia. Então você não aprova o jejum intermitente, né? O que você acha? Não, vou te falar por quê. Muitas pessoas fazem jejum intermitente por moda. Que acha que a blogueira fazendo, então se ela é magrinha, funciona para todo mundo. Mas agora, o que a prática e a evidência científica falam para mim? Para mim e para uma série de profissionais que pensam como eu. Pensando em emagrecimento, não é a melhor estratégia. Por quê? Quando a gente compara com uma alimentação onde a pessoa come 4, 5, 6 vezes ao dia, se ela come o suficiente para que o corpo dela ainda fique em déficit calórico, o jejum intermitente não traz mais vantagem. Por que o jejum intermitente emagrece? Porque fica horas sem comer e quando come, às vezes a pessoa não come tudo que ela comeria em outro momento. Então, está promovendo déficit calórico. Agora, o custo disso para muitas pessoas é muito alto. Eu, por exemplo, vou falar para você, eu amo café da manhã. Para mim, é algo dificultoso ficar sem o café da manhã. Imagina eu fazendo jejum intermitente pensando em emagrecimento. Eu vou sofrer. E o sofrimento, ele não tem que estar dentro do processo de emagrecimento. Pelo contrário, tem que ser algo prazeroso para que a gente consiga manter por muito tempo. Porque se eu entro nessa do jejum pensando, não, vou fazer uma dieta e vou botar o jejum intermitente, hora para começar, hora para acabar. Não vou conseguir manter. Então, tirou minhas dúvidas. Muito obrigada, viu? Imagina, meu amor, um beijo para você, pro povo lindo de Natal. Tem muita gente daí que me acompanha. Muito obrigada, um prazer, viu, meu amor, falar com você, querida. Obrigada, e foi um prazer também. Prazer todo meu. Um beijo. Tchau, outro. Tchau, Mari. Oi, ai, que bom te ver. Oh, meu amor. Fui eu que mandei a mensagem para você no domingo. Oh, meu amor, eu amei. Você tá boa, querida?
Tô. O que me deixa assim um pouco abalada foi que eu fiz a bariátrica e eu não me arrependi. Mas o que aconteceu? Eu simplesmente, agora depois de 2 anos, eu estabilizei. Eu tive um aumento de peso. Agora estabilizei e não estou conseguindo emagrecer. Aí eu fiz aquela dieta da bariátrica do início. Aí não consegui emagrecer. Todo dia eu olhava na balança e estava vendo que eu não estava emagrecendo. Porque eu engordei mais 7 quilos. E eu tenho que, na verdade, tinha que perder 5, porque eu tenho que fazer a cirurgia da plástica. E eles exigem um emagrecimento muito grande. Então, eu acho que isso está mexendo com o meu psicológico, que eu tenho que emagrecer. Com certeza. Aí, quando eu comecei a assistir seus vídeos, eu falei assim, você poderia me ajudar. Aí eu comecei a voltar a comer normalmente. De manhã eu tomo um café da manhã com adoçante, eu uso adoçante. Um café da manhã com um pão integral, ou às vezes um ovo mexido com um ovo, ou às vezes 4 bolachinhas integrais e com um café com leite. Cada dia eu como uma coisa. Certo. Umas 10 horas eu como mais ou menos uma banana, umas 5 uvinhas, quando dá fome. Meio-dia, eu não misturo assim, macarrão, batata, não. Ou é uma salada, ou é um carboidrato, entendeu? Eu não faço mistura, eu como muito pouco, eu como umas 200 gramas. Sim. À tarde, eu gosto de tomar meu cafezinho também, ou uma bolacha, 4 bolachas ou 3 bolachinhas integrais. À noite, a mesma coisa que eu do almoço. E não como mais nada. E estou fazendo muito exercício físico. Vamos lá, então. Vamos... Primeiro fala, esse seu sotaque deve ser do Rio de Janeiro. Sou do Rio de Janeiro. Sou de Realengo. Esse sotaque não tem jeito, né, gente? Que coisa boa. A tua filha tá te assistindo aqui, Carol, não é? Ela escreveu aqui, Mames Poderosa, que delícia. Vamos lá, mãe. Eu sempre oriento vocês aqui, eu falo assim, eu tento ajudá-las dentro desse pouquinho que vocês me informam, tá? O que dá para ver, pela minha experiência com pacientes bariátricas, que você está com uma baixíssima ingestão de proteína. Então, a proteína, ela é fundamental dentro do emagrecimento da cirurgia bariátrica e da manutenção de peso. Existe uma dificuldade de digerir essa proteína, em razão da redução, às vezes dependendo da técnica, estômago, intestino, a digestão é mais lenta, tem gente que se sente mal porque demora um pouco mais. Então, pensando nessa dificuldade de quantidade, seria importantíssimo que você fizesse uso do whey protein, que você suplementasse essa proteína, você usasse pelo menos 2 vezes ao dia, que você colocar para... Eu uso materna. Eu uso a vitamina materna. Não, o materna... E minhas vitaminas, eu faço exames de 3 em 3 meses. Essas vitaminas, minhas vitaminas estão top, graças a Deus. Não estou tendo falta de nada. Ótimo. Entendeu? Entendi. Mas a questão do carboidrato, eles falam que eu tenho que comer muito carboidrato. O muito carboidrato tem que ter moderação, porque assim, a sua alimentação hoje, ela tá baseada em carboidrato, praticamente, pelo que você tá me falando. Pouquíssima proteína. Isso. Seu metabolismo não vai trabalhar, ele vai ficar acumulando esse carboidrato na forma de gordura. O nosso metabolismo, ele é muito inteligente. O que ele faz? Quando tem excesso de carboidrato na alimentação, quando é muito frequente, em muito maior quantidade do que em proteína, lá na hora da absorção desse carboidrato, o nosso metabolismo vira uma chavinha. E ao invés dele absorver aquilo na forma de glicose, ele vai absorver aquilo na forma de gordura. E isso... eu falei errado, é proteína que eu como, desculpa, não é carboidrato não, desculpa. Tem que ter proteína em todas as suas refeições. Por que eu te falei o whey protein? E assim, para você que é bariátrica, é o melhor o isolado hidrolisado. Porque ele vai ter uma absorção mais rápida ali no seu estômago, no seu intestino, e você consegue aproveitar essa proteína. Se você não enriquecer com proteína, você vai ter reganho de peso e vai estabilizar nesse peso seu. Tá. Mas não interfere, porque eu não tenho um rim.
Não tem. Essa quantidade de proteína que nós estamos falando para você, que eu tô falando para você, é uma quantidade quase que só fisiológica. O não ter um rim não restringe a alimentação da proteína, não. Tá. Porque assim, nós não estamos te colocando em excesso. O que eu tô te sugerindo é para te colocar numa quantidade saudável. O seu corpo trabalhar com essa gordura que ele tem que trabalhar, mas te mantendo alimentada, te mantendo saciada. Porque olha só, é muito comum, por exemplo, eu acompanhar tanto nas minhas como nas minhas clientes, mulheres que são desnutridas e têm condição, às vezes, de sobrepeso e obesidade, mas desnutridas por faltar proteína. Tá bom? Então... Agora, o adoçante, eu tô usando xilitol, mas eu sinto que a minha boca fica meio adormecida, fica estranha. Então, eu tô usando um outro adoçante comum. Eu sou sempre... Tem algum interfere? Eu sou muito a favor sempre do uso do açúcar e não do adoçante. Usar açúcar convencional em pequena quantidade para que o seu cérebro não se sinta enganado. Quando a gente dá adoçante para o cérebro o tempo todo, ele entende que tem doce, mas não tem açúcar. E ele fica mandando cada vez mais estímulo para você procurar carboidrato. Quando você... de pouquinho, vai reduzindo, não precisa tirar e eliminar da vida, mesmo sendo bariátrica. Você pode ir reduzindo. Você vai dando esse conforto para o seu cérebro e dá o que ele precisa. Então ele começa a trabalhar também melhor. Tá ótimo. Tá bom? Nossa, você tirou umas dúvidas incríveis. Eu te adoro. Imagina, meu amor. Muito obrigada do fundo do meu coração pelo teu carinho sempre. Muito coraçãozinho verde pra você. Um beijo pra você. Um monte de coraçãozinho assim pra você também, viu? Tchau. Beijo, querida. Fica com Deus. Como trabalhar o emocional? Gente, primeiro colando em mim, né? Nunca mais saindo de perto de mim, porque é isso que eu ensino. Eu ensino tanto para as minhas pacientes, mas principalmente para as minhas alunas lá no PED, como trabalhar esse emocional e separar as emoções da alimentação. Gente, quem está chegando hoje, talvez ainda nunca tenha me ouvido falar sobre isso. Eu vou falar isso para vocês escutarem e eu queria que vocês prestassem bastante atenção nisso. O que acontece? Uma pessoa que engorda porque come demais, o problema dela não está na boca, está no limite que ela não consegue enxergar porque ela está comendo emoção. Então, quando a pessoa come ansiedade, estresse, tristeza, frustração, dores físicas, dores emocionais, a pessoa passa a não ter percepção de fome, de saciedade, porque está comendo motivada pela emoção. E enquanto ela não aprende a resolver aquela emoção, ela não vai mudar a boca. Não adianta. É isso que eu falo tanto para vocês aqui e que eu venho insistindo. Pessoas que vendem para vocês emagrecimento, coma menos e emagreça, sabe o que ela está te vendendo? Frustração. Ela está dizendo para você, ela está trabalhando com reducionismo do emagrecimento. Ela está dizendo para você que basta que você feche a sua boca que você vai emagrecer. Aí muitas mulheres vão lá, acreditam nisso, porque a gente acredita mesmo, né? E aí diminui demais, restringe, corta tudo. Corta pão, corta bolo, corta arroz, feijão, macarrão, corta e sai cortando. De repente, não consegue mais sustentar, volta a comer, tem reganho de peso e se frustra. Por quê? Porque não lidou com a emoção, lidou com a boca. E lidar com a boca não é o lugar para comer, não é o momento, não é a ocasião de se começar um emagrecimento. Quem vem primeiro, boca ou cérebro? Cérebro. Não é à toa que ele está aqui em cima. Então é dele que vem toda a estratégia para o emagrecimento. Nutri, eu não sei como fazer isso, é por isso que vocês estão aqui comigo. Né? Não é à toa que eu estudo tanto esse assunto, que eu amo tanto. Gente, eu já conduzi centenas de mulheres a emagrecimento definitivo. Sabe o que é emagrecimento definitivo? Não é balela, não. Emagrecimento definitivo é quando você entende, aprende a entender as suas emoções e para de levar essa emoção para comida. Quando você aprende as técnicas que eu ensino, você para de levar essa compensação para sua comida. E aí sabe o que acontece? Você emagrece. Então, quando você entende isso e vira essa chave,
quando você aprende a maneira correta. Muitas de vocês chegaram aqui a me conhecer por um vídeo meu, onde eu pergunto para você assim: você quer emagrecer 10 quilos ou você quer aprender a emagrecer 10 quilos? É muito fácil, gente, eu virar para você e falar assim: ei, vem cá que eu vou te emagrecer 10 quilos. Eu vou te emagrecer 10 quilos. Eu tenho como fazer isso? Tenho. Mas isso vai ser bom para você? Não, porque esse caminho você já conhece. Agora, quando eu quero ensinar você a emagrecer, é para que você tenha autonomia, independência, liberdade e que você faça isso para o resto da sua vida. E que você emagreça e se mantenha magra. É isso que eu faço com vocês, né? Aí tem um monte de mulher que entra lá para criticar, né? Ah, lá vem ela, lá vem mais uma. É mais uma com balela, é mais uma. Não sou, gente. E eu não preciso disso. Até porque eu tô botando aqui minha cara pra vocês, né? Tô dizendo, olhando pra vocês. E vocês estão vendo aqui, as meninas estão entrando, falam: Fernanda, eu te ouvi, eu tô emagrecendo. Gente, vocês não têm noção do que é estar comigo, então, ser minha aluna. Já cortei tanta coisa, mas não perco peso nenhum. Já estou desanimada comigo mesma. Gente, Dalciane, vou falar pra você, meu amor. Não é cortando que se emagrece. Cortando, você vive privação, você vive restrição, passa vontade, sofre. Quando você tira o que você gosta, você não se controla quando você come. Vocês viram a Mari falando lá do Rio. Por que que a gente tem que ter conforto e ser feliz no processo de emagrecimento, sabendo o que fazer, para que você não se restringe, não corte esse prazer que vem pela comida? Quem já me ouviu falar aqui, gente, hipotireoidismo, idade, menopausa, nada disso é condição para você não emagrecer. É possível sim, viu, Ilza, você emagrecer, alcançar, aliás, um monte de emagrecimento. Eu tenho muitas mulheres que eu acompanho aí que emagrecem 20 quilos dentro de uma condição de hipotireoidismo. O problema do hipotireoidismo é você ter descontrole, não estar controlada. Agora, eu controlei o hipotireoidismo, esse emagrecimento vai chegar com toda certeza. Mas com toda certeza. Um beijo, fiquem com Deus, queridas. Muito obrigada pela participação. Terça-feira que vem, às 11 horas, tem mais live dessa, onde eu vou abrir mais oportunidade para vocês entrarem comigo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.